O guia definitivo para iniciar uma horta. Hortas não são mais apenas uma coisa para fazendeiros e grandes quintais. Hoje em dia, até um cidadão urbano pode cultivar alimentos em uma varanda ou telhado. Em muitos locais, um jardim da frente é um jogo justo para uma paisagem comestível. Aprender como iniciar uma horta é provavelmente mais fácil do que você pode imaginar. Na verdade, com a preparação e o conhecimento corretos, você pode ter uma bela recompensa comestível que causará inveja na vizinhança. Se a ideia de comida saudável e cultivada em casa o faz ansiar por sua própria horta, aqui está um guia definitivo para o sucesso na horta. Escolha a horta perfeita. As hortas prosperam em um espaço onde há muito sol, por pelo menos 8 horas por dia e uma fonte de água nas proximidades. Mas se tudo que você pode poupar é um local com menos luz, você ainda pode cultivar folhas verdes, que ficam felizes com sombra parcial ou apenas 6 horas de sol por dia. Escolha uma área perto de sua casa, de preferência a cozinha, pois é mais provável que você utilize uma horta pela qual passa todos os dias. Se o seu jardim for relegado a um canto do quintal que você não pode ver fácil e diariamente, é mais provável que você o negligencie. A frase "longe da vista, longe da mente" definitivamente se aplica a jardins. Se você é um iniciante no cultivo de vegetais, o tamanho do jardim é importante. Pode ser fácil se deixar levar pela emoção de começar uma horta e crescer, mas isso geralmente leva a um jardim abandonado em agosto. Mesmo os jardineiros experientes podem julgar mal quanto jardim eles podem cuidar durante toda uma temporada de jardinagem. Quando se trata do tamanho do jardim, comece pequeno e cresça conforme você tiver tempo e confiança. Não tenha medo de começar uma horta em um local incomum. Muitos vegetais de jardim podem ser cultivados em recipientes ou canteiros elevados. Você pode até comer tomates com seus malmequeres ou cultivar pepinos em seu quintal em recipientes interessantes. Como iniciar sua horta? Abaixe-se para o solo. Antes de jardinar, você deve alcançar o solo. Se você estiver plantando um novo jardim em uma área gramada, simplesmente use uma pá para cortar a grama em sua área de jardim em pequenos quadrados. Use a ponta da pá para levantar os quadrados e descartá-los. Remova a grama de toda a área do jardim. Afrouxe. Pegue um garfo de jardim e comece a cavar. Você vai querer afrouxar o solo a uma profundidade de 20 a 30 centímetros. Você pode salvar suas costas e deixar um leme motorizado fazer a maior parte do trabalho por você. Este é o momento perfeito para remover pedras e outros detritos de sua horta. Emendar o solo. Poucas pessoas têm a sorte de ter solo argiloso, 40% de areia, 40% de silt e 20% de argila. A maioria dos vegetais cresce melhor. O solo nativo costuma ser duro, argila compactada ou areia solta e de drenagem rápida. Se você se encontrar com um solo abaixo do ideal, precisará de um pouco de amor antes de você poder plantá-lo. Use um garfo ou rebento de jardim para trabalhar vários centímetros de composto orgânico no solo do seu jardim. Incorporar matéria orgânica ao solo ajuda a melhorar a drenagem e reter os nutrientes. Reparar o solo do seu jardim no início de cada estação de cultivo ajudará a melhorar o solo ao longo do tempo e a reabastecer suas necessidades. Escolha seus vegetais. É fácil decidir quais plantas de horta você deseja cultivar. Pergunte a si mesmo: o que eu gosto de comer? Embora alguns vegetais de jardim sejam mais difíceis de cultivar do que outros, não há melhor maneira de aprender do que simplesmente fazendo. Comece com uma pequena lista de seus favoritos. Mas tome cuidado, é fácil plantar demais e ficar sobrecarregado. Muitos novos jardineiros têm dificuldade em imaginar quão grande essa pequena muda vai ficar. Ao escolher o que plantar, considere o tamanho da horta que você planejou. Plantas maiores, como tomate e abóbora, requerem pelo menos 60 a 90 centímetros de espaço por planta. Pequenos vegetais, como cenouras e verduras, podem ser plantados muito próximos uns dos outros. Plantas de vinha, como ervilhas e pepinos, precisam de uma treliça para escalar, enquanto melões e abóboras gostam de se espalhar por todo o jardim. O número de plantas que você poderá cultivar depende do tamanho do seu jardim. Preste muita atenção às diretrizes de plantio e espaçamento para cada planta. Visite a sua loja de jardinagem local e escolha alguns pacotes de sementes e algumas plantas jovens. As plantas mais fáceis de crescer a partir de sementes são ervilhas, feijões, cenouras, rabanetes, parcipes, beterraba, abóbora, milho, abóboras, girassóis. Você pode comprar pacotes de 6 ou apartamentos inteiros de plantas jovens de jardim. Essas plantas costumam ser mais difíceis de começar a partir da semente, então faz sentido comprá-las já iniciadas.
As plantas jovens para compra podem incluir tomates, pepinos, pimentas, melões, alface, ervas. Siga as instruções de plantio no pacote de sementes, etiqueta da planta ou recipiente. As instruções de plantio fornecerão as necessidades de luz solar, requisitos de umidade, quando plantar, espaçamento entre plantas e outras informações úteis. Pode ser tão tentador começar a plantar, mas se você conseguir resistir à tentação e gastar um pouco de tempo se preparando, seu jardim o recompensará com uma colheita abundante. Regando seus legumes. A rega insuficiente e excessiva costuma ser a causa de plantas atrofiadas ou estragadas durante a horta. Se você estiver plantando plantas a partir de sementes ou transplantando plantas iniciais, mantenha o solo uniformemente úmido até que as raízes se estabeleçam. Os aspersores retangulares da Gilmore são ideais para cobrir uma ampla área de sementes no início de sua jornada de jardinagem. Por causa do padrão de pulverização exclusivo, você pode ter certeza de que suas plantas estão recebendo a quantidade de irrigação de que precisam enquanto conservam água ao mesmo tempo. À medida que os vegetais do seu jardim continuam a crescer e as plantas se tornam mais estabelecidas, você pode esticar as sessões de rega para menos frequentes, mas mais longas. Isso incentiva as raízes a penetrarem mais profundamente no solo. Uma mangueira de imersão facilita isso, fornecendo água exatamente onde é necessária, na base de suas plantas estabelecidas. Não há necessidade de arrastar uma mangueira tradicional ao redor de seus canteiros de jardim. Basta colocar a mangueira de absorção ao lado das plantas, cobrir com cobertura morta e deixá-la no local para uma rega consistente e sem problemas. Depois de ter plantas maduras, você deve regar diligentemente com menos frequência, mas de forma mais completa. 1 centímetro por semana com chuva ou irrigação é o conselho usual. Mas como saber quando é o suficiente? Simples, apenas brinque no solo. Quando os primeiros 10 centímetros de solo parecerem secos, é hora de regar. Colher com frequência para estimular o crescimento regular. A natureza projetou as plantas para produzir o máximo de sementes possível. Se você deixar uma pimenta no caule por muito tempo, permitindo que as sementes de dentro amadureçam, a planta pensará que seu trabalho está feito e gradualmente reduzirá, ou até mesmo parará, de produzir mais pimentas. Se você deixar uma cabeça de couve intocada por metade da estação, fazendo com que a planta envie um caule de flor, suas folhas acabarão ficando duras e amargas demais para serem palatáveis. Crie o hábito de verificar seu jardim pelo menos 2 vezes por semana e certifique-se de colher todos os vegetais que estão maduros ou prontos. Isso irá encorajar as plantas a continuarem produzindo até o final da estação de crescimento. Agora que você sabe como cultivar uma horta, suas plantas produzirão durante toda a temporada. Se você não consegue acompanhar a generosidade, considere compartilhar com um amigo ou vizinho.